Quem tem fé em Jesus, levanta a mão. Não abaixa não. Eita glória. Com essa mesma mão você vai colocá-la sobre a sua cabeça. Feche os olhos agora e repete as palavras. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Abra minha mente. Abra o meu coração. Hoje eu saio daqui servindo com excelência. Uma salva de palmas para Deus agora. Eita glória. Irmãos, para começar esse tema, servir com excelência, não tem como eu não passar para vocês como essa palavra me pegou. Essa palavra, me pegou de um jeito, eu servindo dentro do banheiro. Na segunda aula do curso homilético, o apóstolo falou para nós: o que arde no seu coração? Faça um vídeo. E nesse momento eu falei: não, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. E bugou a minha mente. Travei, não sabia. E no outro dia, o curso foi no sábado, no domingo, eu servindo dentro do banheiro, limpando. Esse banheiro tem que ficar limpinho, cheirosinho para receber as pessoas. E Deus falou: tá vendo? É isso aí que arde no seu coração. E aí eu virei, servir com excelência. E essa palavra ardeu no meu coração de uma forma. Na quarta-feira teve a oração, também testificou isso. E eu estou muito feliz por estar aqui dividindo com vocês. Vamos lá para o texto base dessa palavra? Se encontra lá em João 13, do 1 ao 17, mas não precisa abrir não. Nessa parte da Bíblia vai dizer que Jesus lava os pés dos discípulos. Se nós parar para refletir neste momento, que exemplo extraordinário para a nossa vida. Jesus superou todos os limites de qualquer ser humano. E abre no versículo 12 para mim, João 13, versículo 12, por favor. Pode ser na versão NVI. Olha lá. Eita glória. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entendem o que fiz a vocês? Que pergunta, hein? Hoje, quando você está servindo, você se faz essa pergunta? Você entende o que você está fazendo? Você entende quando você está abraçando um irmão? Você entende quando você está lavando o banheiro ou está vigiando o carro? Às vezes você não está entendendo agora, mas Deus está vendo tudo. Lá no versículo 17 também, abre para mim, por favor. Agora, escureceu ali, eu vou para cá então. Não, apareceu. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então, se nós parar para refletir hoje, quando você serve com excelência, quando você lava um banheiro da igreja, quando você varre a portaria da igreja, quando você está aqui recebendo um irmão, tudo isso é servir com excelência. E também, Deus falou aqui comigo agora, eita glória, sabe o que Ele falou aqui agora também? Quando você anda em submissão, quando você anda em obediência, isso também é servir com excelência. Se nós parar para refletir, não adianta. Glórias a Jesus. Se nós parar para refletir, não adianta você limpar toda a igreja, servir com excelência da forma física, se você não andar em obediência, se você não precisa nem falar mais nada, né? O Espírito Santo já falou com nossos corações. Abre no versículo 20 agora, por favor. João 13, 20. Em verdade lhes digo, quem quer receber aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim,
recebe aquele que me enviou. Olha aí para você ver. Quando você está dentro da igreja, recebendo os irmãos, quando você está servindo dentro do banheiro, preparando para que o irmão chegue, quando você está lá na portaria, ou quando você está aqui dentro, observando, isso tudo é servir com excelência, preparando o ambiente para que as pessoas venham. E quando você recebe uma pessoa com amor e carinho, você não está recebendo só uma pessoa não, você está recebendo Jesus também. Glórias a Deus. Quero fazer uma pergunta para vocês. O que é servir com excelência para você? Vou ler aqui o esboço. Servir é um ato de submissão a Deus e uma decisão de servir as pessoas com amor e humildade. Sabe o que Jesus quis dizer quando ele lavou os pés dos discípulos? Não importa quem é o maior ou o menor, sirvam uns aos outros com amor e humildade. Não importa se é o maior ou se é o menor, sirva. Jesus, sendo o maior, ele se submeteu e falou assim: não, eu que tenho que servir vocês. O rei falando isso. E nós, por causa de tanta pouca coisa, a gente deixa de servir o irmão com excelência. Por causa de pequenas coisas. Às vezes, uma seta de Satanás, a gente já não quer nem conversar mais com o irmão. E quando isso está no seu coração, você pode ter certeza que você está se afastando de Jesus, porque o irmão é a imagem e semelhança de Deus, viu? Então a gente tem que prestar muita atenção. Vou fazer uma segunda pergunta para vocês. Por que eu devo servir com excelência? Hein? Já se fez essa pergunta? O porquê? E para quê? Vou responder para vocês o que Deus falou para mim. Porque esse foi o exemplo que Jesus nos deixou e temos que fazer com muita fé, alegria e amor. Não importa para quem seja ou onde você esteja, faça como se fosse para Deus. Não importa onde você está, dentro da igreja, no serviço, primeiro de todas as coisas dentro da sua casa. Se você não serve a sua família com excelência, esquece o ministério. Vou ser bem verdadeiro, porque na trajetória da minha vida, convertido há 5 anos hoje, mais 3 na Orvalho, mais 2 anos atrás, antes de conhecer o Orvalho, 2 anos atrás eu era convertido. Mas eu queria cuidar das pessoas de fora, mas eu não servia a minha família com excelência. E isso me afastava de Deus, e eu achava que estava, servindo a Deus de uma forma até conhecer o Orvalho Santo. E aí foi muita conversa, muito discipulado, muita cajadada, mas transformou minha vida. Irmãos, para testificar essa palavra, lá em Mateus 25, do 35 ao 45, não precisa abrir não, vai dizer a parábola dos bodes e das ovelhas. E lá vai falar assim: os bodes vão estar à esquerda e as ovelhas à direita. Aquele que servir a um dos meus pequeninos vai estar à direita, e aqueles que não servir vai estar à esquerda. Aí lá no versículo, abre o 25, 45 para mim. Mateus 25, 45, por favor. Olha tanto que essa palavra é pesada. Ele responderá: em verdade lhes digo que... Vai parar de piscar, não? Ele responderá: em verdade lhes digo que tudo o que vocês não fizeram a algum desses pequeninos, também não fizeram a mim. Então, tudo que você deixa de fazer para um irmão seu, para um filho, para uma esposa, dentro da igreja, dentro do seu trabalho, na rua, você está deixando de fazer para Jesus.
Então, devemos refletir muito sobre isso. Muitas vezes a gente, por pouca coisa, a gente deixa de fazer. A gente deixa o nosso coração entristecer. E isso aconteceu comigo há algum tempo. Até Jesus me pegar de novo, de couro. Mas eu agradeço muito a Deus porque eu entendi. Não importa quem seja. Pode ser seu patrão, pode ser um irmão que chegou agora na igreja, pode ser o apóstolo, os pastores. Sirva. Não faça para o homem. Faça como se fosse para Deus. A sua recompensa não é aqui não. A sua recompensa é lá em cima. E eu tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui servindo com excelência. De uma forma que todos os cultos agora vai ser extraordinário. Mas para servir com excelência, sabe o que falta? Sabe, apóstolo? O que falta para servir com excelência? Dedicação, humildade, mais treinamento. Sem treinamento, quando você vai tirar uma carteira, você já pega a carteira? Não. Na igreja é assim. Quando você chega, você tem que começar lá como se fosse na escola, no prézinho. E isso me custou muito também. Quando eu cheguei no Orvalho Santo, eu vinha de outro ministério, com a soberba lá no teto. A soberba era lá no teto. Mas Deus foi tratando. Até que um dia o pastor Fabrício chegou e falou assim, agora vai o racha. E falou assim, temos que começar tudo de novo. Eu falei, amém, então vamos começar de novo. O que eu tenho que começar? Ele falou assim, então você vai servir. Começamos na atmosfera. E para a honra e glória de Deus, hoje somos líderes. Eu e minha esposa. Minha esposa, que isso, está decolando às vezes até mais do que eu. Mudou demais. Estou muito feliz com a minha família, o que Deus vem fazendo. E eu quero falar para vocês, não desistam. Vai mais a fundo. Dedique. Os treinamentos estão acontecendo na igreja. Não deixe o cansaço. Eu sei que é difícil, eu falo, porque eu subo no poste todo dia, viu, gente? Toda hora você passa eu na rua, você vê, eu estou num poste lá, de pendurado, arrumando internet. Mas tem dia que o cansaço pega. Mas não deixa de vir, não. É esse treinamento que vai mudar a sua vida. É esse treinamento que tem na igreja que vai te preparar para servir com excelência. Foi o que me preparou, e a minha esposa também, para estar aqui servindo vocês. Isso aqui hoje, que eu estou aqui no púlpito, isso foi ministrado na minha vida lá no encontro. Primeira vez que eu servi no encontro, eu falei, eu quero dar o meu melhor. O apóstolo me chamou, vem cá. Você tem vontade, né? Deus me falou que eu falei, tem. Olha para você onde está o encontro e o momento que Deus preparou. Muitas vezes na nossa vida, a gente já quer chegar a servir direto no púlpito. Não é assim que funciona. Não é dessa forma. Nós temos que ser preparados. E essa preparação dói, viu? Não é fácil. Mas quando você vê as batalhas sendo vencidas, você agradece demais a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Deus? Vou fazer uma terceira pergunta para você hoje. Hoje eu vou pôr vocês para pensar em casa, viu? Como eu sirvo com excelência? Essa é uma pergunta também que eu estava limpando o banheiro e mas como, Jesus? Ele falou assim, olha o que você está fazendo. Eu falei, estou limpando o banheiro. Pronto, é isso aí. Servir com excelência é isso. Vou ler o esboço aqui para vocês entenderem. Quando eu entendo que tenho que me posicionar e que fui chamado para servir e não para ficar vagando sem direção. Quando você entende, você se posiciona. Você não só fica no banco. A atmosfera está precisando de pessoas. O que está faltando? Eagles Coffee Shop, né? A igreja inteira, vamos pôr assim já, estão precisando de pessoas para servir. O que está faltando? Pessoas tem, mas falta posicionamento. Sem posicionamento nada vai. E muitas vezes a gente se pergunta, por que a minha vida não vai para frente?
Por isso, falta de posicionamento. Quando você se posiciona a servir a Jesus, acabou, sua vida não tem como subir não. Ou eu não conheço Jesus. Eu não conheço Jesus. Se você começar a servir Ele, eu não estou falando de lutas não, irmão. Estou falando de áreas financeiras, familiar, conjugal. Não tem como, quando você serve Jesus, a sua vida não ser transformada. Hoje eu acompanho algumas pessoas que Deus colocou na minha vida. Aleluias. Hoje eu acompanho algumas pessoas, e essas pessoas, eu sou muito observador. Dentro da igreja, eu vejo um, eu vejo outro, e eu vejo o tamanho, o crescimento que Deus vem fazendo. Isso me incentiva muito. Eu olho para a minha vida, eu olho para a vida de muitos, não preciso citar nome, mas tem muitos aí que estão na minha mira, que eu observo e falo, nossa, eu sei que um que eu posso citar aqui é o Pablão. O Pablo, nós conversamos muito, o que é isso? E se a gente parar para refletir da onde viemos e para onde estamos indo, o que é isso? Hoje eu não consigo olhar para ninguém e falar assim, esse não tem jeito. Sabe por quê? Na minha vida, o que eu mais ouvi na minha vida, antes de me converter, o Guilherme não tem jeito. Esse aí, ou é caixão ou é cadeia. E eu vou falar para você, viu? Ou era caixão ou era cadeia. E até parar no fundo de um presídio. E entender. Foi meio que igual ao apóstolo. Falar, Jesus, se o Senhor mostrar para mim que o Senhor existe, eu vou te servir. E foi dessa forma, viu? O que aconteceu dentro de um presídio, eu falei, como é que isso aconteceu aqui dentro? E aí eu estou aqui já há 5 anos, graças à honra e glória de Deus. Eu quero falar para vocês, não desistam. Persevere, serve. No dia cansado que é bom. Que aí você sente mais a presença de Deus. E eu vou te contar que hoje eu trabalhei mais do que os outros 2 dias, essa semana passada toda, e não estou cansado, você acredita? Tanto que Deus é bom, mas era trabalhando e pensando na palavra, pensando em vocês, falar, Jesus, não deixa eu pregar nada de errado. Irmãos, vocês gostaram dessa palavra? Então vamos fazer um ato profético agora, uma aliança com Jesus? Vamos? Vamos fazer assim, se você gostou dessa palavra, sirva a Deus com excelência. Sirva Ele de uma forma que as pessoas estão te servindo aqui dentro. Esses dias, quando eu recebi a palavra, eu vim andando ali, ó. Eu vi uma moça limpando ali. Ana Maísa? Na Maísa. Na Maísa. E eu parei, eu fiquei observando. E quando ela me olhou, ela abriu um sorrisão. Eu falei, uau! Que felicidade em estar limpando a igreja. Aquilo foi uma testificação na minha vida. Eu falei, esse dia eu estava no banheiro, eu falei, rapaz, eu preciso ser dessa forma. Então vamos pegar essa palavra, esse dia de hoje, na hora que sair daquela porta para fora, viver ela. Vamos viver com excelência. Deus falou comigo no carro hoje. Muitos, Jesus deixou o exemplo, né, apóstolo? Lá lavando os pés dos discípulos. Muitos querem ser exemplos de Jesus, ser imitações de Jesus, para receber as bênçãos. Mas poucos querem ser exemplo para ter submissão ou obediência. O Espírito Santo falou isso dentro do carro, e eu falei, não vou lembrar isso na hora não. E ele trouxe a mente de novo. Não seja exemplo de Jesus só para receber. Seja exemplo. Dê o que Jesus te deu. Ele te deu amor? Dê amor. Ele te deu financeiramente, vamos dizer, dinheiro financeiramente, deixa ele
Direcionar o seu dinheiro? Não tenta você direcionar, não? Já fiz isso, viu? Estou falando que eu já fiz isso, foi só a ladeira abaixo. Até fazer um curso. Com os pastores, não foi qualquer curso, não. Então vamos sair daqui hoje, servindo com excelência, olhando as pessoas diferente. Olhe para o seu irmão diferente. Olhe para ele e fala assim: esse rapaz aqui, ó, é como se fosse Deus, eu vou amar ele, eu vou cuidar dele. Ou para o apóstolo está precisando de alguma coisa, os pastores, o kids, a atmosfera, gente, está chamando. Levante, se posicione. Para mim está falando essas palavras para vocês hoje é porque Jesus me pegou primeiro, viu? Jesus me pegou primeiro e doeu. Eu falei, eu preciso. E até ele abrir essa parte para chegar até vocês. Não seja uma igreja de só banco. Você quer ser uma igreja para as nações, mas não se posiciona. Né? É duro, estou falando porque eu ouvi isso de Jesus e isso eu chorei. Quer ser um líder, mas não tem caráter de líder. Quer receber amor, mas não dá amor. Quer receber as bênçãos do céu, mas não é digno, não é fiel no dízimo, na oferta. E muitas vezes depois está lá no seu quarto, chorando, fala: Jesus, o Senhor não é comigo. Ele está lá do seu lado, mas você que não é com Ele. Jesus é com você, irmão, todos os dias. Ele te vê todos os dias. Mas você está vendo Ele todos os dias? É difícil. Quando você decide e se posiciona, quando você está andando na rua, cai uma folha da árvore, você fala: Jesus falou comigo. Parece que é doido. Nossa, o vento soprou, Jesus falou comigo. E muitas vezes, vou te falar, eu entro na casa de clientes e começo a falar, de repente eu já estou na mesa com o cliente tomando café, comendo pão de queijo, e nós estamos falando de Jesus. Eu vou te contar, cada experiência que eu estou vivendo, mas isso é algo que Deus está me proporcionando nesse momento. E para finalizar, é isso, sirva com excelência, abre seu coração, não olhe como exortação, olhe como se fosse uma palavra para você crescer, um apoio. Jesus te ama demais, você não tem noção, igreja. Eu consigo olhar para as pessoas e é uma alegria que não tem valor que pague. Pessoas crescendo, pessoas indo para acompanhamento com pastores, com os apóstolos. E é isso, não para, Jesus está te vendo. Sirva, dê o seu melhor. Amém? Dá uma salva de palmas para Deus. Irmãos, vamos fechar nossos olhos, fazer uma oração para vocês e depois nós vamos para dízimos e ofertas. Amém? Fecha seus olhos. Não abre a boca para nada, fale só em seus pensamentos. Põe agora tudo que você acha ou tem certeza dentro do seu coração que está te atrapalhando, apresenta para Deus agora, porque as portas do céu estão abertas sobre este lugar, e é só você falar com Jesus agora que Ele está te ouvindo. Pai, eu sei que a presença que eu estou sentindo, eles também estão sentindo. É uma presença que é o verdadeiro Shalom. Pai, te agradeço por este momento e por cada alma que está aqui dentro. E que o Senhor, tenho certeza que essa semente
que foi plantada nesses corações vai dar muitos frutos. Eu creio que vão sair pastores. E decanta lá bassuriano. Tu és poderoso, Jesus. Tu és santo. Vão sair mestres, líderes poderosos daqui. Vai chegar um tempo à frente que nós vamos sentar para conversar quando nós estávamos começando a servir com excelência e aonde nós chegamos hoje, ou naquele dia, o grande futuro. Mas uma recompensa maior nos espera, que é lá no céu. As nossas coroas estão cheias de pedrinhas brilhosas para a honra e glória do Senhor. Que os corações de cada um que aqui se encontra sejam preparados, forjados, Pai, para continuar nessa batalha de resgatar almas para o Senhor, porque temos uma missão, transformar pessoas comuns em verdadeiros discípulos de Jesus com excelência. E que o Senhor também proteja a mente, porque eu sei que Satanás está rodeando, tentando roubar essa semente, mas o Senhor é maior do que tudo. E o Senhor, Pai, vai proteger essa semente no coração e na mente de cada irmão que aqui se encontra. E eles vão sair daqui hoje transformados, cheio da Tua presença, cheio, eita Jesus, Tu és lindo. E eu creio, Pai, que no próximo domingo vão ter mais pessoas servindo aqui na igreja. Vão estar buscando o pastor Fabrício para entrar na atmosfera. Vão estar buscando a pastora Lívia para servir no Kids. Vão estar buscando aonde que for, mas eles vão querer servir com excelência ao Senhor. E que o Senhor também leve eles para casa com muita segurança. E já dá ordem aos anjos para preparar o ambiente em casa, para que seja um ambiente de paz. Um ambiente de alegria. Um ambiente onde Satanás não vai entrar para tentar destruir lares. Porque eu sei que o Senhor fará grandes coisas. Assim eu oro e te apresento a vida de cada um hoje em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se a igreja crê e concorda, diz. Um salve de palmas para Deus. Irmãos, nós vamos entrar agora. Pode se sentar. Nós vamos entrar agora no dízimos e ofertas. Deixa eu só abrir o outro esboço aqui, que não é sequência. E não era eu, né? Mas Deus faz a vontade dele, né? Né? Lá não precisa abrir, não. Lá em 1 Reis, do capítulo 17, do 8 ao 24, vai falar sobre Elias e a viúva da panela que não vai se secar. A viúva falou para Elias assim: não tenho nada, o que eu tenho é para mim e o meu filho comer. Se nós te dermos, acabou, nós morreremos ainda com fome. Mas Elias virou para ela e falou assim: prepare para mim que não vai faltar mais nada. E essa palavra, ela fala muito comigo desde quando eu me converti, porque são nas pequenas coisas que Deus está de olho. Eu quero contar um testemunho, né, sobre um carro. Jesus é lindo. Foi 2 carros. Eu pedi um, ele me deu o primeiro, agora deu o segundo, que eu não esperava. Jesus é lindo. Numa conferência de inauguração da igreja, foi profetizado sobre minha vida na área financeira que Deus ia me abençoar num carro. E ele foi digno, usou até a boca do apóstolo para confirmar, e ele nem sabia. E Deus foi digno e me honrou. Eu tinha um Corsa, muitos já sabem, né? Porque todo mundo me conhece. E ele começou a dar alguns problemas. Eu falei: Jesus, eu preciso vender ele de um valor bom, eu tenho que juntar com o dinheiro que eu tenho e tenho que comprar um carro melhor. Aí Jesus preparou uma pessoa, a pessoa tentou me passar para trás,
Mas deu errado, porque Jesus estava na história. E aí o irmão foi, não, vou te pagar tal X. Eu falei, então beleza, o carro é esse. Anda, observa, vê se for do seu agrado, é isso. E aconteceu isso. Ele falou, não, beleza, vou ficar com o carro. E aí eu juntei um valor X. E aí eu vi um carro que ardeu no meu coração. Eu falei no Facebook, é esse. Falei para minha esposa, amor, é esse, não tem outro. Se Jesus não me der esse, eu não quero saber de mais nada. Só que Jesus foi lá e em 3 garagens, que eu não tinha o dinheiro completo, esse carro era no valor de 20.900. Em 3 garagens que eu fui para tentar o financiamento, Jesus negou o financiamento para mim. E eu, sem entender, fui para a oração, chorava, e eu falo, Jesus, a culpa não é do Senhor, mas... Jesus, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas... E aí, até que um dia... Meu aniversário foi sexta-feira passada, irmãos, dia 18, quando foi na quinta-feira, eu lembro até o horário, porque são momentos que me marcam. 11h40 eu vi o mesmo carro, à vendas, 23.900. Eu, nossa, amor, é o mesmo carro. E na minha mente era o mesmo carro, né? Quando foi que não, 00:05, meu telefone faz assim, pi. Eu falei, hora essa? Deve ser algum discípulo, alguém que está precisando de alguma coisa. Mensagem do banco. Vamos fazer seu financiamento? Eu abri o aplicativo. E aí, quando abri o valor do veículo, aí eu falei, é o que Deus deu no meu coração. Vou falar o valor, irmãos, que minha vida é muito aberta. 24 mil. Coloquei lá. Pai Jesus. A esposa do lado olhando. E eu no meu coração, Jesus, antes de eu apertar aqui, só tem que apertar junto, senão não dá certo. Põe o do Senhor, é igual aquele meme, no meu nome não. Ai, mas Deus é maravilhoso. E quando eu apertei, foi, bem dizer, nem foi rápido, começou assim, ó, girar uma bolinha. E aquilo, o coração, e o coração bate junto, e de repente chegou a mensagem, uhul, seu financiamento foi aprovado. E o mais engraçado, que o valor do carro era 24 mil. Eu tinha 11 mil guardados. E o banco pediu 12 para a entrada. Quando eu cheguei no garageiro, eu falei, eu tenho tanto, vai dar 23. Ele falou, não, eu faço 23 para você. E Deus é fiel, irmãos. Hoje eu tenho um carro que ardeu no meu coração, mas minha esposa falou para mim, não pode desistir, tem que perseverar, porque eu fiquei tão triste, porque quando eu liguei para o rapaz do primeiro carro, o cara falou assim, eu falei para ele, o financiamento não passou. Ele falou assim, eu já vendi o carro. Aquilo doeu meu coração. Sabe quando você, igual o menino, você dá um pirulito e toma? Aquilo doeu meu coração. Mas quando eu vi o carro que eu estou com ele hoje, eu achava que era o mesmo. Não, é muito melhor. Deus preparou o melhor. Do jeito que eu queria. E que minha esposa queria, que ela queria com um porta-mala maior para fazer as compras e pular, né? Que o Corsinha não dava, tinha que pular nos bancos na frente. Mas Deus, ele é fiel. A cada momento que você dizima, a cada momento que você oferta, Ele está de olho em você. Ele te dá em dobro. Não é questão de barganha, não. É questão dele estar vendo o seu coração. Muitas vezes você tem R$2 aí na sua conta agora. É esses R$2. Você tem R$1, é esse. 20 centavos, é esse. É o que você tiver e der com um coração alegre. E debaixo dessa palavra, queria convidar vocês a trazer o dízimo, as ofertas. Tem o pastor Werley com a maquininha, o pastor Edmilton com a maquininha. Só levantar as mãos que os meninos vão, Jussier, Rocinho vai levar os envelopes para vocês. E que tenham certeza, o melhor dessa terra está preparado para vocês, viu?
Podem trazer os seus dízimos de oferta. Apóstolo, essa água aqui parece que quando tá no altar ela é mais gostosa, não é? Doce. Amém, irmãos? Estenda suas mãos para o gasoflastro. E Deus me tocou aqui agora, é algo que nós fazemos na célula. Quero convidar os irmãos, aquele que não tiver oferta, levanta a sua cadeira e coloque seu coração nesse gasoflastro. Aquele que não tiver oferta pode levantar e colocar seu coração aqui dentro. Quem não tiver oferta pode vir colocar o coração. Louvado e agradecido ao Senhor Jesus. Yoxalá e Soride canta. Santo, 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 Senhor Jesus. Amém? Agora estenda suas mãos para cá. Sabe por que o coração? Deus, ele é dono do ouro e da prata. Mas ele quer seu coração. Esse é o bem mais precioso que ele quer. Se você entender que seu coração tem que ser de Deus, o resto é resto. Pai, quero te apresentar as ofertas, os dízimos. Quero te apresentar a vida de quem dizima, de quem oferta e aquele também que ofertou o seu coração. Que o Senhor possa transbordar na vida de cada um. Não é barganha, Pai, é porque o Senhor conhece o coração de cada um. Que o Senhor possa transbordar o celeiro. E aquela pessoa que está aqui na igreja hoje, que está faltando algo em casa, que o Senhor vai transbordar. Porque eu creio que o Senhor não é um Deus de miséria, não. O Senhor é um Deus que faz o impossível acontecer. Pai, que o Senhor também consagre toda essa oferta, esse dízimo, esses corações ao Senhor, e que eles sejam totalmente direcionados conforme a Tua vontade, através dos pastores, através do apóstolo, e que o Senhor possa fazer grandes coisas com um dízimo, com a oferta, porque eu aprendi a olhar, a enxergar com os mesmos olhos do meu apóstolo. Enxergar e olhar que essa igreja vai ser esse quarteirão, que nós vamos ter um estacionamento, que nós vamos abrir outras igrejas dentro de Uberlândia, porque há um tempo atrás era 8 nós, hoje não tem mais nenhum. E eu creio que o start chegou, essa nova estação foi para startar a nossa vida, e que o Senhor possa multiplicar na vida de cada um. Assim eu oro e te apresento os dízimos, as ofertas, mas principalmente o coração de cada um que colocou aqui, e aqueles que ficaram com vergonha também de vir, Deus também recebeu o seu coração. Assim eu oro e te apresento, Pai, tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Os irmãos creem, concordam, dizem? Uma salva de palmas para Deus.
Chamar nosso apóstolo aqui para derramar a graça. Glória a Jesus. Ele só esqueceu de descrever que é o carro que ele sonhou com todos os detalhes há muitos anos atrás, viu, gente? Até o retrovisor entra assim, ó, desliga. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Amém, irmão?